Essa apresentação ela tem por tema conectividade e restauração da paisagem. E a ideia da conectividade, ela contrasta com a questão da fragmentação. A degradação dos hábitats, a fragmentação, que leva a uma série de consequências, como o aumento do efeito de borda, diminuição das regiões mais internas, né, regiões que são preservadas, que não são próximas de estruturas, de locais que foram destruídos, né, que perderam completamente as características que antes tinham. E que levam a uma grande heterogeneidade, uma fragmentação do ambiente. E a conectividade, ela contrasta com a fragmentação, porque é justamente a tentativa de reconectar essas várias regiões que foram, na verdade, reconectar, né, regiões preservadas. E trazer para aquele ambiente extremamente heterogêneo um pouco mais de homogeneidade, de ligação, para que as populações elas não sejam muito afetadas, né? Uma tentativa de amenizar, restaurar a paisagem, fazendo com que as espécies não sejam extintas, uma vez que a destruição do hábitat, a degradação do habitat é o principal fator para a extinção de espécies. Então, nesse sentido, né? A degradação, a perda de habitat é o que mais extingue as espécies. De vertebrados de modo geral aqui, no caso animais, né, os pássaros, as aves, os mamíferos, os peixes, répteis e anfíbios. Então a perda de habitat é uma questão bastante preocupante para a perda de espécies. E aí, nesse contexto, entra a ideia da conectividade da paisagem, que é essa ideia de tentar conectar então os ambientes para que haja menos danos na dinâmica das populações e para a preservação das espécies. A paisagem, a ideia da paisagem, ela tem por si, né, alguns conceitos, que são o conceito de mancha, de corredores e de matriz. Então, numa paisagem a gente observa essas três partes. Então, as manchas, elas são áreas homogêneas, como a A1, A2, A3 e as manchas B. Não lineares, são restritas da paisagem, que se distingue das unidades vizinhas, que são habitadas por várias espécies, né? São regiões mais biodiversas. O corredor, ele vai ligar as regiões de mancha. Então, ele liga essas regiões para que as espécies consigam, então, se dispersar, né? Sair de uma região habitável, onde há recursos, para ir para uma outra região também habitável. E tem as regiões de matriz, que é a unidade dominante da paisagem, espacial e funcionalmente dominante, ou o conjunto de unidades que não são habitat, que não são habitados aí por grande parte das espécies. Essas regiões, geralmente, elas podem ser regiões que são modificadas pelo homem, como pastagem, reflorestamento ou agricultura. E o corredor também, ele pode ser um fenômeno natural, ligando manchas, ou ele pode ser desenvolvido pelo homem. E a fragmentação, ela é um processo, a fragmentação de habitat é um processo no qual uma grande área homogênea, contínua de habitat é reduzida em área e dividida em 2 ou mais fragmentos. Os problemas que a fragmentação dos ambientes, dos habitats das espécies geram é interferir na dispersão das espécies na paisagem, vai afetar a longo prazo, então, a dinâmica das metapopulações, que é a dinâmica para toda e qualquer espécie, populações de espécies,
e ela vai gerar extinções locais, biológicas ou extinções ecológicas para os grupos. A fragmentação ela vai interferir na dinâmica de metapopulações. Mas o que é essa dinâmica, né? Que eu acabei de dizer que é a dinâmica que se tem aí em todas as espécies, em todas as populações de espécies. Em todas as populações. Então, a dinâmica de metapopulações, ela inclui uma série de regiões de ambientes habitáveis que são manchas que se comportam como fonte ou ralo. E pode ser que também sejam regiões que uma vez foram habitadas, mas não são habitadas mais. Então, as regiões de fonte são regiões, de fato, da onde vêm os indivíduos, são regiões que têm uma abundância de recursos, mas também que são superpopulosas, né? Que tem uma densidade bem grande de indivíduos. E a tendência é que alguns indivíduos se dispersem para outras regiões que são igualmente habitadas, mas as condições de sobrevivência são um pouco mais difíceis, mais possível. São regiões habitadas, que são essas regiões de ralo. E existem as regiões vazias, que provavelmente uma vez foi região de ralo e bom, não abriga mais nenhuma espécie. Então a dinâmica é essa. Os indivíduos eles partem da fonte para outras localidades, de forma que há uma dispersão assim contínua entre regiões de fonte, regiões de ralo, que faz com que a população ela se mantenha então a partir desse movimento. Mas se a paisagem ela é conectada para determinada espécie, a metapopulação, essa dinâmica pode funcionar. Então, nesse exemplo, a gente tem o tempo 1 e o tempo 2, com regiões, então regiões de mancha, regiões habitáveis, restritas e que são não lineares. E se essas regiões elas estiverem ali conservadas, pouco manipuladas pela ação humana, ou se elas tiverem sido pouco mexidas, essas regiões elas facilitam então a passagem, a dispersão, a migração de indivíduos. Agora, quanto maior o contraste dessa região com as regiões de mancha, mais complicado é a dispersão para várias espécies. Né? Não para todas as espécies, porque isso vai de espécie por espécie. A fragmentação ela vai afetar bastante algumas espécies e para outras pode ser que não seja tão alarmante quanto foi para uma outra espécie. Então, voltando, o contraste das regiões de matriz com as regiões de mancha é determinante para que as espécies não consigam migrar de uma região para outra, não consigam trocar genes, manter o fluxo gênico, e isso vai levar a uma extinção local ou uma extinção de uma determinada população vulnerável, que só existe ali num determinado local, ou a extinção ecológica de um grupo. Então, a alteração na conectividade da matriz, isso dificulta a movimentação de indivíduos numa população na paisagem. Isso vai influenciar na sobrevivência e na dinâmica das populações. O que é a conectividade da matriz? É o inverso, então, da fragmentação em uma paisagem. Essa conectividade da matriz ela é o grau em que a paisagem facilita ou restringe o movimento entre fragmentos. Então, novamente, né, a matriz ela pode ser modificada, ela pode ocorrer N coisas ali, né? Pode ser colocado uma cerca, estradas, urbanização, a agricultura. Tudo isso vai modificar bastante o ambiente, vai aumentar ainda mais a diferença entre a região de matriz e a região de mancha.
e isso vai dificultar cada vez mais a dinâmica das populações. Os fatores que alteram então a conectividade da matriz: a mudança na composição das unidades na paisagem, a introdução de regiões que são completamente manipuladas pelo homem, como a agricultura, a urbanização, pecuária, e a mudança na configuração da paisagem. Por exemplo, o aumento da fragmentação e de bordas na paisagem, tamanho e distância de fragmentos, né, das manchas. Quanto mais isolada, mais complicado é para que haja dispersão para muitas espécies, e isso altera a conectividade. Então, a possibilidade, a capacidade daquele ambiente sustentar, então, populações que consigam manter a dispersão, consigam manter o fluxo gênico e a dinâmica de metapopulação. Existem tipos diferentes de conectividade. O primeiro tipo é a conectividade estrutural. Então, como medir a conectividade da matriz? A conectividade estrutural, que é um dos tipos de conectividade, ela se refere à estrutura física da paisagem, aquilo que dá para ser mensurado fisicamente e que independe das características dos organismos. Então, vai descrever as relações físicas entre as manchas, ou da mancha, o tamanho da mancha, a distância de uma mancha e outra, a presença ou não de corredores. Essas são características estruturais. A conectividade estrutural, ela sofre mudanças ao longo do tempo, claro. E isso gera, então, toda essa heterogeneidade, a paisagem em si, que é heterogênea, geralmente. Hoje em dia, ainda mais heterogênea. Antigamente, aqui uma paisagem, há vários anos, uma paisagem homogênea, conservada, e aí essa região foi perdendo, então, essa ligação e a conectividade, e ficando cada vez mais fragmentada, com um ambiente que separou, então, duas regiões, e que, então, tá afastando essas regiões, distanciando, e tem um monte de características para ser entendidas aí a partir dessa mudança, né, e mensuradas. Então, a conectividade estrutural, ela foca nisso. Outro tipo de conectividade é a conectividade funcional, que aí já diz respeito ao comportamento do animal em relação ao ambiente, à fragmentação, aos elementos da paisagem. Então, é a relação comportamental, o movimento, a capacidade que o animal tem de sair daquela região e se dispersar para uma outra região de mancha, de acordo com a paisagem. Então, se refere à interação entre o organismo e a estrutura da paisagem. E vai depender da capacidade de dispersão do organismo, de uma série de características que são intrínsecas das espécies. Cada espécie reage de uma forma à fragmentação. Então, essa conectividade funcional, ela vai ser diferente de uma espécie para outra. E elas vão responder diferentemente à fragmentação. Não existe, então, uma paisagem fragmentada para todos. Alguns animais conseguem muito bem sobrepor essa fragmentação, seja voando ou porque são animais extremamente ágeis, não sei. De algum modo, eles podem sobrepor essa fragmentação e isso não ser danoso para a espécie. Os fatores que influenciam, então, a conectividade funcional. A estrutura da paisagem vai interferir. A capacidade de dispersão daquele organismo, então são características já do próprio organismo, da própria espécie. A história de vida, características do animal, do ciclo de vida dele, o tamanho do corpo, são características que vão influenciar a questão funcional da conectividade. As restrições fisiológicas, morfológicas, sensoriais, que já são as características dos indivíduos. E essas características influenciam a conectividade funcional.
Então aqui a gente observa que a paisagem é a mesma. Quanto à conectividade estrutural, a gente tem características semelhantes, a gente tem as mesmas distâncias entre as regiões de mancha, é o mesmo tamanho, né? É a mesma paisagem aqui para cada mancha, a mesma configuração para as manchas. A gente tem a mesma conectividade estrutural, portanto, mais uma conectividade funcional que é diferente, porque aqui as espécies elas se diferenciam quanto à capacidade de dispersão. Aqui a gente tem espécies que se dispersam a mais de 400 metros, então essas espécies conseguem facilmente sair de uma região de mancha para uma outra região bem distante, e as manchas que são próximas aí é ainda mais fácil para essas espécies. Já vão ter outras espécies com a capacidade de dispersão reduzida. Isso vai limitar muito a questão da sobrevivência, da dinâmica daquela população. E novamente podendo levar à extinção. Outro tipo de conectividade é a permeabilidade da matriz, que tem a ver então com essa questão do contraste entre a matriz e a região de mancha, que vai tornar uma determinada matriz mais permeável ou menos permeável. Então, a permeabilidade da matriz e a dispersão vai depender de características da própria matriz, similaridade matriz e mancha de recursos, né? As características biológicas da espécie, características do comportamento, a capacidade sensorial e mobilidade. Para conseguir transpor esse problema da fragmentação e do dano às espécies por conta da perda de hábitat e da fragmentação, a restauração da paisagem ela pode ocorrer aumentando a conectividade estrutural e funcional na paisagem. Então, a proposta é a existência de corredores ecológicos, que seriam faixas de vegetação ou habitat nativo que conectam então as manchas remanescentes do ambiente modificado. E esses corredores podem ser lineares ou alongados, podem ser trampolins ecológicos ou corredor de elementos na paisagem. Então essa é a ideia, essa é a proposta, conectar essas regiões que antes faziam parte de um ecossistema não fragmentado, mas que pela ação humana, desmatamento, construções, estradas, modificou completamente essa região e desassociou essas matrizes, né? Esse ecossistema preservado foi desassociado e se tornou essas manchas, na verdade. E com corredores ecológicos seria possível então manter a dinâmica das populações, dispersão, fluxo gênico para as espécies que encontram na fragmentação um grande problema, porque a fragmentação é um problema para muitas espécies, mas não para toda e qualquer espécie. Existem vários tipos de corredores, então corredores que têm uma conectividade menor, há corredores que ligam completamente que tentam fazer uma ligação entre as manchas. Então, trampolins ecológicos, que ligam, mas não totalmente, mas já dão uma ajudinha, assim, e um corredor linear que já seria o ideal, assim, para a questão de conectar essas manchas. Existem corredores lineares nas estradas, então esse corredor aqui nas estradas ligaria, então, uma região de floresta a uma outra região de floresta, no contexto de que a estrada é uma estrutura que fragmenta e que vai
levar uma série de efeitos nocivos, o efeito de borda, a predação vai aumentar, muitas coisas vão acontecer aqui nessa região. E o corredor é uma tentativa aí de diminuir esses efeitos nocivos. Mais uma vez, um corredor linear em estrada, corredores sob as estradas, né, abaixo das estradas, como túneis, corredores lineares de mata ciliar, que conecta então essas regiões. Aqui na região da Mata Atlântica, por exemplo, essas imagens mostram a perda enorme em um pouco mais de 500 anos, mas em 500 anos aí da Mata Atlântica, que são de fato uma série de manchas aí na região litorânea aqui do Brasil, né? Em alguns locais aqui no Nordeste. Então, é uma perda muito grande dos hábitats e as regiões que ainda restam precisam ser conectadas. Então, existem corredores de biodiversidade na Mata Atlântica que ligam então essas regiões. Mas existe um grande problema com a tentativa de conectar esses ambientes, porque a gente está mudando ali todo apesar de estar tentando amenizar o problema, os danos às populações, os corredores, eles têm uma série de atributos, de consequências que também não são tão interessantes assim. A ideia, por exemplo, de uma escada de peixe, ela, é uma ideia que foi estudada e que percebeu-se que não é tão eficaz assim, porque os peixes vão, mas eles não voltam, muitas vezes eles são predados no meio do caminho. E, é uma tentativa de amenizar a questão, mas tem uma série de efeitos e se não resolver o problema, tem que ser completamente descartado, né? Tem que se pensar em uma outra forma. Mas na questão das barragens, então, os peixes que viriam, eles enfrentariam uma série de predadores que estariam aí esperando, porque não é seletivo, né? Os peixes vão entrar aqui na escada e vão ter as espécies esperando para predar esses animais. E, não seria o ideal, né? Aumentar tanto assim essa questão da predação. Então, apesar das escadas de peixe, dos corredores de modo geral, serem tentativas para amenizar os danos provenientes da fragmentação, essas tentativas elas têm que ser monitoradas, né? Tem que ver se deu certo. Para algumas ocasiões dá certo, para outras pode não dar, e é por isso que tem que ter um monitoramento, porque se não tiver, não vai mudar absolutamente nada. Na verdade, vai ser uma mudança ali que vai gastar um monte, né? Que vai ser necessário uma série de recursos, mão de obra, tudo, mas que não vai ajudar nessa tentativa de amenizar os efeitos. Então, tem que ser bem pensado. Então, foi basicamente isso, a ideia da reconstrução, da reconstrução, então, desses ambientes, uma tentativa de restaurar esses ambientes que são extremamente modificados com o tempo, né? Foram modificados principalmente pela ação humana, e a tendência é essa, né? É uma modificação constante, mas apesar disso, essas contribuições, né, da biologia da conservação, elas são extremamente relevantes e importantes, porque são tentativas aí de conservar essas espécies, de conservação da biodiversidade. E apesar de muitas tentativas encontrarem uma série de barreiras, não funcionarem, esses planos têm que continuar. Então,
A conectividade é uma estratégia para amenizar os danos provenientes da fragmentação, mas muitas vezes ela pode não funcionar. Mas é monitoramento constante. Então, é isso. Muito obrigada.